Bom dia, minha turma. Vamos lá iniciar uma gravação de mais uma videoaula. Hoje, tecido epitelial. O tecido epitelial faz parte dos tecidos básicos na histologia, né? Nós temos tecido epitelial, tecido conectivo, tecido muscular e tecido nervoso. E dentro da definição, o que é que a gente pode falar que comumente é mais cobrado em prova, que a gente pode justificar uma resposta sobre o tecido epitelial, que as células são justapostas, que o tecido epitelial é avascular, né? Que ele recobre uma superfície externa, mas também recobre cavidades internas, certo? Nós temos os conductos, por exemplo, de glândulas secretoras que são recobertos por um tipo específico de tecido epitelial, de revestimento, né? Não o glandular, e sim o de revestimento, que nesse caso o conduto, como eu dei como exemplo, é o epitélio cúbico, né? E aí ele também tem a porção glandular, então nós temos o tecido epitelial de revestimento e glandular, tá? E a gente vai ter aula sobre os dois. Bom, o epitélio de revestimento. O epitélio de revestimento nós temos o plano e o cilíndrico e o cúbico, que são os básicos, né? Os tecidos epiteliais de revestimento padrões, e nós temos os especializados, como o epitélio de transição, que é o urotélio, e nós temos também o pseudo-estratificado, que é um falso estratificado, né? E aí ele se divide em simples e estratificado, né? Cada epitélio desse, do plano, do cilíndrico e do cúbico. O pseudoestratificado e o urotélio, ele não tem essa classificação, simples ou estratificado. Aí nós temos o epitélio glandular, que são invaginações do tecido epitelial, e aí nós temos glândulas exócrinas, nós temos glândulas endócrinas. Glândulas endócrinas nós só vamos estudar em isto 2, as glândulas exócrinas nós vamos estudar em isto 1, quando repassarmos epitélio glandular. Bom, e aí as células do tecido epitelial, ele apresenta três características bem distintas, né? Elas são justapostas, como eu falei, né? Elas têm um contato bem próximo entre um e outro, apresentam polaridades, né? No caso, na imagem aí, a gente consegue ver uma célulazinha. Elas são bem juntinhas ou bem próximas uma da outra, então isso significa que são células justapostas. Nós temos uma membrana basal, onde o tecido epitelial se apoia, e aí ele mantém contato com o tecido conectivo, né? E aí nós temos as polaridades, né? Uma polaridade lateral, apical e basal. Nós vamos estudar aqui dentro da região lateral, nós temos uniões específicas. Na região basal, nós temos também uma união, que vai dar aderência ao tecido abaixo. E na porção apical, nós temos algumas especializações apicais, né? Que são, em geral, três, né? Cílios, estereocílios e microvescosidades. Classificação dos epitélios, de acordo com o número de capa, aí eu posso dizer se ele é simples ou estratificado, e a forma da célula superficial, que aí vem plano, cilíndrico, cúbico, tá? Bom, número de camadas, forma de célula. Bom, aqui nós teríamos um plano simples, um plano porque a célula apical ela é plana, um plano estratificado. Aqui eu poderia dizer que é um cúbico simples, um cúbico estratificado, um cilíndrico simples, e aí nós temos uma especialização apical. Sempre quando a gente identifica um epitélio cilíndrico, em geral ele tem uma especialização apical. A gente fala muito do tubo digestivo, né? Que nós temos um cilíndrico simples com células caliciformes e microvescosidades para absorção. E um que é um pseudoestratificado. Por que é um pseudoestratificado, professor? Porque todas as células apresentam contato com a membrana basal, mas nem todas com a superfície. Essa é uma definição bem padrão, é o feijão com arroz para o pseudoestratificado. Todas as células apresentam contato com a membrana basal, mas nem todas com a superfície. E aí nós temos algumas imagens histológicas. Uma vênula, vaso, sempre plano simples, né? Quando eu estou dentro de um vaso sanguíneo, por exemplo, aquele plano simples tem uma nomenclatura, é um vocábulo específico, endotélio, né? Um túbulo renal, aí nós temos os conductos do túbulo renal, os túbulos contorneados proximais, distais, isso aí vocês vão estudar em estudo 2 quando estudarem um órgão específico, o rim. E aí o túbulo renal, dentro dos conductos, em geral, tem um cúbico simples. Aqui nós temos uma vesícula biliar, que é um epitélio muito aproximado ao do tubo digestivo, que é um cilíndrico simples. As células, os núcleos estão bem próximos da membrana basal, um citoplasma mais alto, são justapostas. O epitélio estratificado, né? A forma das células vai variando bastante, principalmente quando eu falo de um plano simples, por exemplo, né? Aqui, ó, epitélio plano estratificado. Se eu tivesse o plano simples, eu só teria a célula superficial. Quando eu vou para o estratificado não queratinizado, que é esse caso, eu tenho bem plana célula superficial, que é isso que o texto está me dizendo. E aí,
De acordo com o extrato, de acordo com as capas que vão baixando em direção à membrana basal, a forma da célula vai mudando um pouco. Então, isso às vezes gera um pouco de confusão na gente. Porque vocês dizem, mas como é que é plano se essa célula aqui está redondeada? Mas é porque eu tenho que olhar para a superfície, a célula mais apical. Então, aqui é um plano estratificado não queratinizado porque eu não vejo aquela fumacinha da queratina, tá? Ele está me dizendo que aqui é cavidade oral. No esôfago, nós temos um epitélio plano estratificado, né? É bem comum utilizarmos lâminas histológicas de esôfago para as aulas de epitélio plano estratificado sem queratina. Agora, um epitélio plano estratificado queratinizado, ó, isso aqui rosado aqui, essa fumacinha, é a queratina. É um sinal de que eu tenho um plano estratificado, porque queratina eu encontro na pele. E aí, essa célulazinha aqui, ó, mais apical, ela é plana, mas as demais vão perdendo a forma plana. Nós temos aqui as papilas dérmicas, que são essas invaginações e evaginações. Aqui é um tecido conectivo denso e irregular, e aqui é o epitélio de revestimento plano estratificado. Classificações especiais, como eu já falei um pouco antes, né? Nós temos o pseudoestratificado e o epitélio de transição, que também é chamado de urotélio. O pseudoestratificado nós encontramos, por exemplo, nas vias respiratórias, né? Tráquea, nós temos um epitélio cilíndrico, pseudoestratificado com células caliciformes ciliado. Aqui o urotélio, as células, a porção mais apical tem forma de paráguas, né? Eles falam, uma forminha de guarda-chuvas, porque elas são mais redondeadas, né? Quando a gente bate o olho numa imagem histológica de urotélio, de epitélio de transição, nós vamos poder perceber também que no entorno do núcleo é um pouco esbranquiçado. Por isso que a gente fala que existe uma zona pálida perinuclear no epitélio de transição, porque é uma reserva de glucógeno. Esse epitélio ele precisa de energia para se movimentar. Exemplo do cardíaco também, que nós vemos uma zona esbranquiçada próximo do núcleo, que é exatamente uma reserva de glucógeno. Aqui uma imagem histológica de um pseudoestratificado cilíndrico. Ó, lembra qual era a definição padrão? Todas as células apresentam contato com a membrana basal, mas nem todas com a luz. Esse aqui tem cílias, ó. Ó, as cílias. Essa especialização apical aqui são as cílias, certo? Aqui é um pseudoestratificado cilíndrico ciliado. A gente encontra muito ele na tráquea, nas vias respiratórias em geral. Só que de acordo com como entra com brônquio, bronquilo, até chegar no alvéolo pulmonar, intrapulmonar, ele vai mudando a conformação e vai ficando mais baixinho até se transformar em plano. Por quê? No alvéolo pulmonar eu preciso de um epitélio plano simples para existir aquela troca gaseosa do dióxido de carbono com oxigênio para que a gente possa receber a oxigenação aos tecidos e remover o dióxido de carbono dos tecidos. Epitélio de transição, como eu falei, ó, a porção mais apical é arredondada, abaulada, ó, no entorno do núcleo esbranquiçado. Isso é um sinalizador muito bacana quando a gente pega uma prova prática, que o professor coloca uma lâmina de urotélio, a gente tem que olhar essa porção perinuclear, ela é esbranquiçada. E a porção apical é arredondada, então é urotélio, epitélio de transição. E tem alguns estratos, não são muitos, mas tem capas. Tá aqui ele aqui, ó, mais distante. A bexiga cheia, ele se distende, por isso que ele precisa de uma reserva de glucógeno. Ela vazia, ó, ele se comprime. Na verdade, é o oposto, né? Ela cheia, ele se comprime, ela vazia, ele se distende. A bexiga, ela comporta aproximadamente 200 a 400 ml de urina, para quem não sabe. Aqui é a zona de transição, os professores adoram isso. Zona de transição. Se for numa prova teórica, especificar o que é zona de transição. Se é numa prova prática, dá essa imagem e diz: que é isso aqui? Que estrutura é essa? Coloca uma setinha bem aqui no meio. Aí você tem que colocar zona de transição. Por quê? Eu tenho um epitélio, por exemplo, esôfago, plano, estratificado, sem queratina, mudando para estômago, cilíndrico simples. Então, aqui no meio é a zona de transição, a transição dos epitélios. Isso que significa zona de transição. Não confundam com epitélio de transição. Epitélio de transição é urotélio, está na via urinária. Aqui é zona de transição. Ah, só tem entre o esôfago e o estômago? Não, eu tenho outras regiões também. Por exemplo, na saída do meu tubo digestivo, eu venho de um epitélio cilíndrico simples. E aí no ânus, eu tenho um plano estratificado para dar resistência, certo? Então eu tenho uma zona de transição também lá. Aqui, ó. Ó o cilíndrico aqui, ó. Bem alto, núcleo basal. E aqui, ó. Plano estratificado. Outra zona de transição. Situações especiais. Bom, nós temos também um tecido epitelial chamado de tecido epitelioide. Epitelioide. Tecido epitelioide. Chama epitelioidal. Região epitelioidal. Por quê? São regiões que as células elas não têm uma morfologia tão específicas e elas estão aglomeradas, né? Elas fazem parte de uma mesma estrutura, então caracterizam um epitélio e não tem uma luz.
por exemplo, no pâncreas endócrino, que é onde eu tenho a produção de insulina e glucagon, que regulam, realizam a homeostase do açúcar no sangue. Dentro do pâncreas, eu tenho um pâncreas, é uma glândula mista, vocês vão estudar isso. E aí ele tem uma porção endócrina e uma porção exócrina. Nós vamos estudar em IST 1 só a porção exócrina. Mas quando eu falo de tecido epitelioide, eu preciso dar como exemplo o pâncreas, porque ele tem uma zona endócrina, que é o slot de Langerhans. Vocês vão estudar isso em IST 2. E o slot de Langerhans, ele produz insulina e glucagon e outros hormônios também. Bom, e aí, essa porção endócrina, ela tem exatamente essa formatação, essa configuração de tecido epitelioide. Porque não tem uma forma plana, cúbica, cilíndrica, são células aglomeradas, né? E, e aí elas têm uma membrana basal nesse slot de Langerhans que vai distinguir é a zona de divisão, é a zona onde eu tenho a distinção do slot de Langerhans, que é o tecido epitelioide, que é uma glândula endócrina, e os acinos ao lado, que no pâncreas são serosos, que produzem o suco pancreático. Aqui um exemplo, né? Ele me deu como exemplo células luteicas do ovário, né? Que é um tecido epitelioide. Você vê que não tem luz, ó. Ó aqui, no entorno não tem luz. E aqui no testículo masculino, as células de Leydig, que ficam no interstício e produzem algumas hormonas essenciais, e são induzidos pela nossa hipófise. Os dois são, né? Pela hipófise. Aqui, ó, o slot de Langerhans que eu dei exemplo, ó. Tá vendo? Ó? Várias células, um aglomerado de células, não tem uma forma específica, não tem luz. Mas do lado eu estou vendo os acinos, é um tecido epitelial glandular. São glândulas acinares que produzem uma secreção serosa, acino seroso, ó, vários acinos. E aí eu tenho a membrana basal dividida nesse slot de Langerhans. Aqui produz insulina e glucagon. Aqui produz suco pancreático. Parênquima da glândula suprarrenal, vocês vão estudar a glândula suprarrenal, que é uma glândulazinha que fica apoiada em cima do rim. E aí ela tem uma zona, tem uma corteza que produz aldosterona. Vocês vão estudar isso mais pra frente. E aí, ó, é uma região parênquima. Vocês vão começar a se adaptar. Parênquima é a região onde produz algo, e estroma é a região de sustentação. As trabéculas da glândula parótida do tecido conectivo é o estroma. O parênquima são as glândulas que produzem a saliva dentro da parótida. Um exemplo bem basicão, assim, para vocês começarem a se familiarizar com esses termos técnicos também. Em certos sítios, os epitélios têm nome específico, como eu falei lá atrás. O plano simples que recobre os vasos, ele tem o nome de endotélio, certo? Eu posso ter numa prova lá o endotélio. E aí você não sabe, mas o que é endotélio? Endotélio é epitélio plano simples. Mesotélio, que recobre as paredes das cavidades fechadas do corpo, né? Por exemplo, pericárdio, pleura, peritoneio. Isso aí vocês vão estudar mais para frente. Cada pericárdio, coração, pleura, pulmão, peritoneio, região abdominal. Ambos são epitélios planos simples. E aí a luz, uma luz. Se eu encontrar eritrocitos no centro, eu consigo dizer que é um vaso, né? E aí o epitélio plano simples que recobre o vaso é qual? Endotélio. Endotélio. Aqui eu tenho uma capa de coração. Miocárdio, que é a porção do coração que tem o epitélio, o tecido muscular cardíaco. E aí aqui eu tenho o epitélio plano, que é o endocárdio, recobre o endocárdio, é o epitélio plano, que aí aqui eu tenho contato com o sangue. Nosso sangue entra nessas cavidades, ou no átrio ou no ventrículo. Um vaso sanguíneo que tem suas capas, né? Túnica íntima, túnica média, túnica adventícia. A túnica média é uma capa muscular, a túnica íntima é o epitélio, que é o plano, que é a região mucosa. E é aqui, ó, mais epitélio plano, mesotélio, aqui, ó, recobrindo as cavidades, né? Qual foi as cavidades que eu falei que tínhamos? Pericárdio, pleura, peritoneio. Polaridade celular, já pincelei sobre polaridade celular no início da aula com vocês, né? A gente tem a polaridade celular apical, lateral e basal, né? A basal, a membrana basal, ó, é onde o epitélio se apoia no tecido conectivo, a lateral é a junção das células e a apical é onde eu tenho as especializações. Né? A região apical, o livre, tem contato com a luz, vai me orientar onde está a luz do epitélio, né? A região lateral vai conectar as células vizinhas, né? E aí tem essas zonas, tem as adesões, né? Existem adesões específicas, uniões específicas, eu vou falar sobre todas.
e a região basal, que é onde o epitélio descansa em cima da membrana basal, assegurando a união com o tecido conectivo subjacente, como eu falei para vocês. Região apical. Bom, nós temos três principais especializações apicais, certo? É, a microvescosidade, que a gente encontra muito no tubo digestivo, estereocílios, o principal exemplo é epidídimo, que está lá no testículo, e cílios a gente fala muito em vias respiratórias. Por quê? Os cílios, eles movimentam-se e expulsam o micro-organismo que entrou durante a minha ventilação, a minha inspiração do oxigênio, por exemplo. Quando eu inspiro, entra um micro-organismo que a gente não consegue observar a olho nu. E aí eu tenho umas glândulas caliciformes, umas células caliciformes que são glândulas unicelulares, atrampadas dentro do meu epitélio pseudoestratificado na minha via respiratória. E aí essa glândula, ela produz um muco. Então esse micro-organismo, quando entra, para que ele não chegue no meu alvéolo, o meu corpo vai e joga esse muco para atrampar ele no epitélio. E aí as cílias movimentam ele de volta para fora. Então as cílias fazem esse trabalho de movimentação, arraste mecânico dos micro-organismos que entraram aonde não deveriam entrar. E aí eu tenho microvescosidades no tubo digestivo, que é para absorção, melhorar a absorção de nutrientes, e os estereocílios, eles também trabalham com essa questão de absorção. E o principal exemplo não é pedido, mas eu também tenho no meu conduto auditivo estereocílios que fazem parte da minha via coclear da audição. E eles receptam, captam sinal e transformam em som para que o nosso cérebro faça a leitura e traduza tudo que eu estou falando agora, vocês estão ouvindo. Eu tenho estereocílios aí no ouvidinho de vocês só fazendo essa movimentação. Microvestosidades, como eu falei, né? São evaginações citoplasmáticas no caso, o epitélio cilíndrico simples. Aqui ó, a gente tem uma célula caliciforme, nós temos também aqui uma linhazinha bem fina. A gente consegue ver a microvestosidade no microscópio quando eu vou tingir o meu epitélio com pás. Com hematoxilineosina é bem difícil, a gente vê só uma linha. Você tem que ter muita familiaridade com as lâminas para poder dizer assim, aqui é uma microvestosidade. É bem difícil ver com hematoxilineosina, mas dá para perceber. Com o tempo, a prática, você consegue identificar, né? São filamentos de actina e tem um diâmetro aproximado de 100 nanômetros, né? E sua longitude vai de 0,5 a 1,0. E aqui, ó, um exemplo de epitélio cilíndrico simples. Ó, como eu falei, ó, uma linhazinha bem fininha em cima do epitélio cilíndrico simples. É a minha microvelocidade. Aqui é a luz do meu tubo digestivo. Estereocílios, como eu dei um exemplo, aqui é o epidídimo. Um pseudoestratificado com especialização apical e estereocílios. Não são comuns nos epitélios, né? Se encontra principalmente no epidídimo, segmento proximal do conduto deferente. O conduto deferente é onde vai maturar o espermatozoide masculino e aí ele passa pelo epidídimo antes de chegar nesse conduto deferente quando sai do testículo, né? Faz parte das vias espermáticas. Mas eu tenho estereocílios só aí, não. Já falei que também no conduto auditivo a gente tem também alguns. Cílios é o principal exemplo, é a via respiratória, né? Nós temos cílias. É, quando a gente fala de tráquea, é um cilíndrico pseudoestratificado, ciliado com células caliciformes, e aí as cílias têm essa conformação. São um pouco mais altas do que as microvestosidades, né? Eles são móveis, como eu falei, servem para um arraste mecânico de partículas e líquido também. Mais uma imagem. Aqui é um microscopia eletrônica e aqui óptica. É o que a gente vê no laboratório de histologia. Isso aqui a gente não tem acesso. Só na internet, né? Tem atlas online que ajudam a gente a ter a familiaridade com essas imagens aqui também. Mas aqui no laboratório de histologia nós temos várias lâminas que podem ajudar. Então tá aqui, ó. Cílios, pseudoestratificado. Todas as células apresentam contato com a membrana basal, mas nem todas apresentam contato com a superfície. Bom, e aí agora a gente vai para região lateral, né? A região lateral, ela tem contato próximo com as outras células, por isso que a gente fala que as células são justapostas, e as principais uniões laterais que nós temos são as junções oclusivas, né? Também chamadas zônula oclugente, elas formam uma barreira impermeável, né? Que regula a passagem de distância entre as células, e elas são encontradas próximas da superfície. Então, a primeira junção que eu tenho, quando eu falo de região lateral, polaridade lateral, são as junções oclusivas. E aí depois, eu tenho as junções aderentes, né, também são conhecidas como zônulas aderentes, né, elas proporcionam uma adesão mecânica forte entre as células através dessa interação de caderinas, né, que é uma proteína de adesão, né, e elas estão localizadas logo abaixo das junções oclusivas. Aí nós temos os demossomos, que isso aí me ajuda muito a recordar da especialização da junção que eu tenho na membrana basal.
Tipo, eu aprendi que lateral desmossomos, basal hemidesmossomos. Então, eu lembro quando eu preciso responder alguma pergunta sobre quais são os tipos, aí tem lá as opções. Lateral e basal, aí tem desmossomas, hemidesmossoma. Eu sei que hemidesmossoma é basal, então você tem uma opção. Mesmo que eu não recorde da lateral, a basal vai me ajudar. Então, lateral desmossomas, basal hemidesmossomas. Né? Também chamado de mácula aderentes, né? Essas estruturas são discoides, né? Que proporcionam adesão pontual forte entre as células. E aí nessa junção de desmossomas, ela vai conectar o citoesqueleto da célula adjacente através de filamentos intermédios. E as junções comunicantes gap, que no tecido muscular cardíaco nós temos também com nomezinho específico, discos intercalares, né? Que aí as junções gaps, as gap junctions, que são junções comunicantes, elas permitem a comunicação direta entre as células através de canais, né? Que passam é onde tem a passagem dos íons, tá? Agora, basal, na região basal, é, ela serve exatamente para a comunicação entre a célula epitelial e a matriz extracelular, né? O epitélio, ele tem essa aderência com essa membrana basal, né? E aí nós temos o hemidesmossomos, que eu falei para vocês que eu recordo do desmossomos lateral e me ajuda a não errar que na basal eu tenho o hemidesmossomos. Eles são estruturas, né, que se encontram na membrana basal da célula epitelial e funcionam como pontos de ancoragem que fixam as células epiteliais à lâmina basal. Né? Lembrando que a membrana basal, o que é a membrana basal? É uma lâmina basal com a lâmina reticular, tá? E esses hemidesmossomas, eles são formados, pessoal, por integrinas, né? Que são proteínas transmembranas, que se ligam à proteína da matriz extracelular, como a lâmina e o colágeno do tipo 4, tá? E aí nós temos as adesões focais também, né, que são complexos é, multiproteicos, que se formam na interface entre célula e a matriz celular, né? No lado citoplasmático, as integrinas estão conectadas aos filamentos de actina e do citoesqueleto através de complexos de proteína de ancoragem, como a talina e a paxilina também. E aí uma tabelinha para a gente recordar aquilo que eu falei no início da aula, né? Os tipos de epitélio: escamoso, cúbico, cilíndrico, transicional, glandular. O que é que eu posso falar disso aqui? Como eu disse para vocês, o escamoso é o plano. Nós temos plano, cúbico e cilíndrico. Aí, um mapinha mental, plano, cúbico, cilíndrico. Do lado de cada um, simples e estratificado, simples e estratificado, simples e estratificado, para não errar mais. Então, se ele é plano simples, não pode ser plano simples e estratificado. Muita gente erra e fala plano simples e estratificado, não existe. Ou é plano simples ou é plano estratificado. Ou é cúbico simples ou é cúbico estratificado. Ou é cilíndrico simples ou é cilíndrico estratificado. E aí a localização, isso aí vocês vão estudar e vão ter mais familiaridade em Isto 2, mas pausa a aula, dá uma lida, faz um mapinha mental, um resuminho. Essa tabelinha ajuda bastante, né? E aí nós temos o transicional, que é o urotélio, que está principalmente nas vias urinárias. E aí glandular, vocês vão ter uma aula só de epitélio glandular. Então a aula de epitélio de tecido fica por aqui.